Bom dia, Luizinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Dona Rosa, bom dia. Pedro, bom dia. Dona Rosa Maria, bom dia, minha irmã. Sarajane, bom dia. Estou com saudade de vocês. Vamos dar início, né, à nossa escola dominical, né, deste domingo. Meu irmão Frederico. Cida, um beijo, minha irmã. Danió, beijo. Até eu entrei aí, ó. Enilza, minha irmã querida, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto básico da lição. Nossa lição hoje é a lição 3. O encontro com os pescadores. Cida, manda um abração para o meu irmão Henrique. Mateus, capítulo 4, de 18 a 22. Larissa, bom dia. Mateus 4, de 18 a 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamaram. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do pai, o seguiram. Meus irmãos, bom dia, Jefinho. Henrique, meu irmão, um abraço. Nós vamos ver aqui a mesma narrativa de Lucas, capítulo 5. Só que Lucas ele vai, se aprofundar mais e vai contar, a história da pesca milagrosa. Mateus ele já vai se ater mais ao chamado dos discípulos. Mateus ele vai dar mais ênfase ao chamado dos discípulos. Lucas ele já vai enfatizar o milagre, o milagre da pesca milagrosa que aconteceu. Bom, o que nós vamos ver na lição de hoje é justamente nós vamos enfocar neste chamado de Jesus e na obediência. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco do Pai, o seguiram. O foco do estudo de hoje é justamente obediência. Obediência. O encontro de Jesus com os pescadores. Lição 3. Para quem está chegando agora aí, o texto básico é Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22.
Bem, meus irmãos, aqui no começo, na introdução da lição, vai começar falando de um homem chamado Sadhu Sundar Singh. Ele era um missionário indiano e trabalhou ali no final dos anos 1800, início, dos 1900. Ele vai morrer em 1929. E ele era um indiano muito observador do hinduísmo, né? E um dia ele tem um encontro com Cristo. Ele recebe a mensagem do Evangelho e ele faz uma oração. Ele vai dizer: Senhor Jesus, se o Senhor realmente existe, se é verdade tudo isso que eu tenho ouvido, me dá um sinal, me mostra alguma coisa. E a história dele, ele vai acabar dizendo que naquela mesma noite que ele chegou a dizer que se ele não recebesse a resposta, naquela ignorância, da religião dele, da religião hindu, ele disse: não, se eu não receber uma resposta, eu vou me amarrar num trilho do trem, eu vou deitar e vou deixar o trem passar por cima de mim. E naquela noite ele tem uma visão no seu quarto. Ele vê uma luz brilhar dentro do quarto e ele interpreta como um chamado de Jesus, e naquele mesmo instante ele abandona toda a sua família, toda a sua vida, tudo que ele tinha, e ele começa a andar pela Índia usando um manto amarelo e andando descalço, pregando e anunciando o Evangelho. Por isso que ele vai ser conhecido como o missionário dos pés sangrentos, porque ele andava tantas distâncias descalço, que muitas vezes os seus pés sangravam, na medida que ele ia evangelizando e andando pelos campos naquela época. Em 1929 ele vai viajar para o Tibete e vai desaparecer. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Possivelmente ele foi assassinado pela mensagem, pela pregação, mas foi um homem que obedeceu o chamado de Cristo e virou um missionário, ganhando almas para Jesus. É interessante nós destacarmos, a lição destaca a história dele justamente por causa desse chamado e por causa da sua obediência, da sua disposição em seguir a Cristo. E aqui nós temos as nossas famosas perguntas. Todas as nossas lições começam aí com 5 perguntas que vão nos levar a outras partes do texto, outras partes da Bíblia, que vão nos embasar, nos reforçar esta ideia de obediência à palavra de Deus. A pergunta número 1, você que está com a sua revista aí na mão, é: qual é o ensino de Samuel quanto à obediência? 1 Samuel 15, 22. A resposta é a seguinte: Samuel lá vai dizer para Saul. Saul tinha desobedecido à ordem de Deus e Samuel vai dizer para ele: Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. O que nós aprendemos com isso? O que nós podemos tirar dessa lição aí, dessa palavra de Samuel? Deus tem muito mais prazer em obediência do que num legalismo, do que numa observação de rituais. Ele dá muito mais valor para o servo obediente do que para aquele servo que demonstra em ações, em atitudes externas para se mostrar aos homens. Saul achou que ele poderia agradar a Deus com bois, com touros. Mas Samuel disse: você agradaria mais a Deus obedecendo o que ele te manda fazer. Pergunta número 2. Como Isaías reagiu diante do chamado de Deus? Está lá em Isaías 6, do versículo 1 a 8, que é o chamado. Quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus, Deus glorificado, e o Senhor pergunta a Isaías: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Quem irá pregar? Isaías, na mesma hora, sem titubear, ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode me enviar, porque eu irei. Esta é a disposição do servo, obedecer ao chamado.
O que nós vamos ver na lição hoje é justamente isso. Aqueles homens, Simão, né, André, Tiago, João, disseram a mesma coisa: Senhor, eis-me aqui, nós vamos. E obedeceram o chamado. Pergunta 3. Que exigência faz Jesus àqueles que decidem segui-lo? Está em Mateus 16, 24 e 25. Vai dizer o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, negar ao velho homem as paixões desse mundo, tomar a cruz, porque a vida cristã é uma vida de sacrifício, e seguir a Cristo, ir após ele. E que implicações tem o chamado de Cristo em nossas vidas? Pergunta 4. O que confirma que nós temos atendido esse chamado? Está lá em João, capítulo 15, versículo 16, aonde o Senhor Jesus vai dizer: não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês, para que vocês deem fruto, e o seu fruto permaneça. Qual é a implicação do chamado? Como nós vamos saber que nós temos atendido esse chamado de Deus? Pelos nossos frutos de obediência. Nós temos frutificado. Nós vamos saber que nós temos atendido esse chamado. Vamos identificar que nós temos atendido esse chamado na nossa vida quando nós frutificarmos. E que frutos são esses? Os frutos da obediência. Os frutos daquelas pessoas que realmente atenderam o chamado e entregaram suas vidas a Deus. E esses frutos permaneçam. E qual é a extensão desta obra? Pergunta 5. Qual é a extensão dessa obra que Jesus confiou a nós, aos seus discípulos? Está em Mateus 28, de 18 a 20. Fazer discípulos em todas as nações. A extensão é o mundo inteiro. É pregar a toda criatura, é pregar em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, em qualquer lugar que nós estejamos. Bem, nós vimos aí nessas 5 perguntas 5 exemplos de obediência. É sobre isso que a lição vai falar. Obediência. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, que narram, basicamente os mesmos acontecimentos, ali com algumas variantes, mas poucas variações, mas são Mateus, Marcos e Lucas. E esse chamado desses primeiros discípulos está ali narrado nesses 3 evangelhos. Lucas, como nós já dissemos, ele vai exemplificar melhor. Lucas ele vai investigar melhor e vai narrar melhor os acontecimentos. Ele vai falar da pesca milagrosa, ele vai ser mais minucioso. Mateus e Marcos, eles vão dar mais ênfase ao chamado dos discípulos. Eles vão dar mais ênfase ao chamado de Cristo. Não que um esteja certo e o outro errado. É que cada um escreveu a sua maneira, orientado pelo Espírito. Porque cada um, nós não vamos nos aprofundar muito nisso, mas cada um escreveu para um público diferente. Cada um escreveu com um objetivo diferente. Pedro e André possivelmente já conheciam Jesus. Nós vamos ver, vimos na lição passada, no encontro com Natanael e Filipe, que André é seguidor de João Batista. E que quando João Batista manda André seguir a Cristo, André leva Jesus, vai até quem? Vai até Pedro. E diz, olha, nós encontramos o Messias. E possivelmente ali Pedro foi apresentado a Jesus. Então eles já se conheciam anteriormente. Já tinham tido contato. Simão já tinha tido contato com Pedro. Nós vamos ver isso lá também em João, o texto básico da lição
é João 1, 35 a 42, que é exatamente esse encontro de Jesus com Filipe, Natanael, Simão, André, né? Que nós vimos na lição passada. E ali Jesus vai fazer esse convite. Né? Esse encontro que acontece, que nós estamos estudando hoje, ele vai acontecer ali no Mar da Galileia. O ministério de Jesus, a maior parte do ministério de Jesus vai se dar às margens do Mar da Galileia. Né? Nós já falamos, é importante nós destacarmos isso, que o centro, né, o foco do ministério de Jesus, aonde Jesus morava, onde ele ficava, era a cidade de Cafarnaum. Era ali na região de Betsaida, da onde eram os discípulos, onde Pedro morava, aonde André morava, João, Natanael, Filipe, Mateus, eles eram todos dali. E Jesus ficava ali. Ali era o centro, né, como nós podemos dizer, era o centro da obra de Cristo. Cristo dali viajava pelo Mar da Galileia e ia, né, para todas aquelas cidades ao redor do lago, ao redor do mar, pregando e anunciando. Grande parte dos milagres, né, que são descritos no Novo Testamento ali nos Evangelhos, foram feitos ali às margens do Mar da Galileia. E eles, né, aqueles homens, naquele dia, foram convidados, né, convocados para um serviço especial. Foram chamados por Cristo. E a partir do momento que alguém é chamado por Cristo, a sua vida jamais, nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Então nós vamos ver que lições nós podemos tirar, nós podemos, né, aprender, retirar desta narrativa de Mateus 4, de 18 a 22. Em primeiro lugar, a percepção, a visão que Jesus tem de nós é que possibilita o nosso encontro com Ele. E a lição já começa, né, falando, Jesus é um grande observador. Jesus é um grande observador. Cristo andando às margens, né, do Mar da Galileia, ele observou aqueles homens trabalhando. Ele viu, ele observou. Observar é diferente de ver. Ver, todos nós vemos. Agora, observar é outra coisa. Observar é analisar. Eles estavam ali envolvidos, né, com o seu trabalho, pescando, lavando as suas redes, aquela rotina de pescadores. E Jesus observa aqueles homens. E, meus irmãos, é um grande engano, muitas vezes, nós acharmos que Cristo não nos observa hoje. Que Cristo não observa a sua igreja hoje. Se nós abrimos a nossa Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós vamos ver que quando João tem a visão de Cristo glorificado, Jesus está andando entre os candeeiros. E esses candeeiros representam as igrejas. E ele está andando entre os candeeiros e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e os seus olhos são como chamas de fogo. Jesus vê tudo. Jesus observa tudo. Né? Nós já fizemos menção que alguns daqueles discípulos já tinham conhecido Jesus anteriormente, já tinham tido um encontro com Jesus, né? Jesus já os conhecia, mas ainda não tinha chamado a eles. Ainda não tinha feito o chamado. Jesus, ele não apenas observa,
né? Como nós vimos, ele não é apenas um bom observador, como ele também enxerga as pessoas com sensibilidade. Outro ponto, é bom você marcar na sua revista. Jesus observa as pessoas, vê as pessoas com sensibilidade. Ele não vai ver as pessoas como o homem vê. Né? Nós podemos ir lá para 1 Samuel, quando o Senhor manda Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, e Jessé, quando vê Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele olha e diz, é esse o rei. Porque ele olhou para o exterior, para a beleza física de Eliabe, para o porte de Eliabe, Eliabe muito forte, né? Um valente soldado do exército de Saul. Mas o Senhor diz, Samuel, o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Então essa sensibilidade de Jesus vai fazer com que ele olhe para aqueles homens, né? Aqueles homens que eram brutos, homens incultos, homens até certo ponto ignorantes, que estavam ali naquele trabalho pesado de pescadores no dia a dia. E Jesus vai olhar aqueles homens e vai ver além das aparências. E eu tenho muita resistência quando eu ouço algumas pessoas falar assim, mas fulano não tem jeito. Fulano não tem salvação, fulano não tem jeito, não tem como fulano se converter, não tem como fulano seguir a Cristo. Lembre-se que nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar do céu, não com o olhar do homem. Jesus olha para aqueles homens, nós conhecemos, né, algumas características de Pedro. Pedro era um homem profundamente bruto. Ele era um homem grosso. Nós vamos ver algumas passagens, né, da vida de Pedro. Pedro era um homem de uma personalidade difícil. Mas Jesus olha para Pedro e vê em Pedro um pescador de homens. Jesus olha porque ele olhou com sensibilidade, ele viu além das aparências. Ele viu naqueles homens discípulos, apóstolos. Jesus poderia, se Jesus olhasse com os nossos olhos, ir buscar apóstolos no meio dos doutores, no meio, né, dos eruditos da época, dos intérpretes da lei, dos estudiosos, dos grandes fariseus, dos saduceus, conhecedores da lei, mas a esses Cristo chamou de hipócritas. E escolheu para segui-lo homens simples, pessoas do povo, pescadores, porque eles tinham um coração disposto a servir. Jesus vê um coração disposto a obedecer. A sensibilidade que Jesus tem, a visão de Jesus, Jesus olha para o homem com amor. E ele olhou dentro do coração de Pedro, ele olhou dentro do coração de João, ele olhou dentro do coração de José, ele olhou dentro do coração de Tiago e de André. E viu além do que os olhos, que são enganosos, podem ver. Não apenas, né, claro que ele, sendo Deus, conhece. Mas nós, se exercitarmos este modo de olhar e usarmos mais misericórdia, e usarmos mais e procurarmos olhar mais para as pessoas, para os irmãos, para todos aqueles, né, que estão à nossa volta, olhar mais com o olhar do céu, nós vamos sim aprender a enxergar as pessoas de modo diferente. Aqueles homens seriam de fundamental importância para o ministério de Cristo, para o avanço do Evangelho. Homens improváveis.
mas que foram escolhidos, né, com os olhos do amor, com os olhos da misericórdia, com os olhos sensíveis e amorosos do nosso Senhor Jesus Cristo. É com esses olhos que ele nos vê. Por isso que ele escolhe pessoas tão imperfeitas como nós, tão cheias de defeitos, tão, assim, aparentemente inúteis para a obra. Mas ele olhou dentro de cada um de nós e viu em nós qualidades e nos escolheu e nos chamou para a sua obra. Porque a visão que Jesus tem de nós é o que possibilita nós termos um encontro com ele. Ele nos vê. Ele nos conhece pelo nome. Nós vamos ver isso, né? Vimos na lição passada que Filipe, quando foi chamar Natanael, Natanael, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Natanael já julgou. Ele já julgou Jesus pela sua origem. Ele vinha da Galileia. Pode alguma coisa boa vir da Galileia? Mas quando ele chega até Jesus, Jesus diz, Natanael, eu estava lá, eu vi você sentado embaixo da figueira quando Filipe foi te chamar. Ele olha os nossos corações, ele vê a nossa condição e ele se identifica conosco. E nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só escolhemos servir a Cristo e seguir a Cristo porque ele nos escolheu primeiro. A salvação não parte de nós. Ele primeiro nos escolhe. Ele primeiro nos chama. Ele nos amou primeiro. Nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 1, de 15 a 17, Paulo falando. Quando, porém, me separou antes de nascer, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo tinha consciência de que ele foi separado por Cristo antes da fundação do mundo. Porque, meus irmãos, é importante nós entendermos que se alguém olhasse para Saulo, o matador, perseguidor de crentes, destruidor de igrejas, olharia para aquele homem e diria, esse não tem salvação. Esse é um caso perdido. Quando o Senhor vai chamar Ananias para ir lá batizar a Saulo, ele vai dizer, Senhor, mas Saulo, o matador? E Ananias teve medo e o Senhor fala o que para Ananias? Vai, porque ele é para mim vaso escolhido. Olha só, o Senhor vê o coração. Saulo era um servo improvável. Grande perseguidor de crentes, de cristãos e matador de cristãos. Mas o Senhor olhou para dentro do coração e ele já tinha sido escolhido e separado antes mesmo de nascer. Mas chegou o dia, no caminho para Damasco, aonde o Senhor o separou, aonde o Senhor o chamou. Pedro, Tiago, João, André já tinham sido escolhidos e separados antes da fundação do mundo. Mas aprove ao Senhor, na hora certa, naquele dia, na margem do mar da Galileia, fazer o chamado. E quando eles ouviram o chamado, na mesma hora, seguiram a Cristo. Quando Paulo ouviu o chamado no caminho para Damasco, e quando ele é batizado e as escamas caem dos seus olhos, na mesma hora ele se levanta o apóstolo Paulo. E vai pregar, e vai anunciar, e vai plantar igrejas, e obedece este chamado. E é justamente pelo fato de nós termos sido vistos por Jesus, é que nós nos encontramos com ele. Por isso que ele vai dizer, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Foi ele que se encontrou conosco e nos chamou.
para que nós, obedecendo esse chamado, frutifiquemos na nossa vida com Ele. Que privilégio ser escolhido por Cristo. Que privilégio em meio a tantas pessoas ser separado por Ele. Olha o que Jesus vai dizer. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo essa manhã, como a nossa irmã Luana bem falou, e tirou as palavras da minha boca. Jesus, um grande observador, olhou para você, te observou, te viu com sensibilidade. Desde antes de você nascer, ele já te conhecia pelo nome. Assim como lá em Jeremias capítulo 1, o Senhor vai dizer para Jeremias: antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, eu te conheci e te constituí profeta para as nações. Você foi chamado e escolhido por Deus pessoalmente, porque Ele te conhece pelo nome e te separou e te chamou para uma missão. Isso é um privilégio, ser escolhido por Deus. Privilégio. Em segundo lugar, o chamado que Jesus tem para nós vai se confirmar no encontro com Ele. Jesus não apenas viu os homens, aqueles homens, mas os chamou para serem seus auxiliares. Este encontro daqueles homens com Cristo, né, vai ali confirmar o chamado, né? Vai confirmar a visão que Cristo teve deles, vai confirmar essa escolha. A confirmação dessa escolha, Cristo nos escolhe, essa confirmação vai acontecer no momento que nós temos um encontro com Ele. A confirmação do chamado de Paulo aconteceu quando? Quando ele se encontrou com Jesus no caminho para Damasco. O encontro de Saulo com Cristo foi doloroso, porque Saulo foi quebrado. Ele foi jogado no chão, literalmente. Mas, depois desse encontro, ele renasce para uma nova vida. O encontro com Cristo, ele jamais é infrutífero. Ele jamais termina sem produzir algum fruto. Todos aqueles que se encontram com Jesus, todos os que estão escolhidos por Ele, têm um encontro com Ele, são chamados para uma missão. Então, nós, eu, você, todos nós que fomos escolhidos por Deus e que em algum momento da nossa vida tivemos esse encontro salvador com Ele, nós somos automaticamente chamados para uma missão. Automaticamente chamados para um trabalho. Aqui fala alguns encontros. O encontro com Abraão. Abraão foi chamado, né, por Deus para uma missão aos 75 anos. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos. Então, às vezes, você pode pensar, mas eu sou idoso demais, sou velho demais, fulano já é idoso demais para virar um missionário, para começar o trabalho com Cristo. Não tem idade com Jesus. Não tem idade. Com 75 anos, Abraão é chamado para uma missão. O encontro com do Senhor com Moisés na sarça ardente. Deus vai se encontrar com Moisés. Moisés já era um escolhido, já tinha sido separado, salvo milagrosamente no rio Nilo, na cestinha. Foi criado, colocado na corte do faraó. E com 40 anos, a vida de Moisés é dividida em 3 fases de 40 anos. Com 40 anos, Moisés sai do Egito e vai para Midian. Vive 40 anos em Midian. E com 80 anos, Moisés é chamado na sarça ardente. Moisés, com 80 anos, encontra o Senhor na sarça ardente e é chamado para uma missão. E mais 40 anos no deserto,
até morrer com 120 anos no Monte Nebo, observando a terra, a promessa. Nós vamos ver um encontro com Isaías, quando o profeta Isaías foi chamado para profetizar e pregar contra os pecados de Israel. Isaías é chamado por Deus, ele tem uma visão de Deus no templo, da glória de Deus, e o Senhor, como nós já fizemos menção, vai dizer: Isaías, a quem enviaremos? Quem irá por nós? Quem vai falar por nós? Isaías vai dizer: eu, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou agora. Esta deve ser a nossa atitude quanto ao chamado. Todos nós somos chamados para uma missão, mas não é para nós irmos protelando, não. É dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou falar, eu vou anunciar, eu vou pregar. E o encontro, o último encontro aqui que cita, é o encontro com Paulo no caminho de Damasco. Né? Saulo, estava indo para Damasco com autorizações assinadas para exterminar os cristãos de Damasco, para colocar fogo na igreja, para matar os cristãos. Ele tinha ordens para prender e exterminar a igreja de Damasco. Mas no meio do caminho ele é jogado literalmente ao chão. E a parte mais maravilhosa, vou destacar, deste texto é quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Você já parou para pensar por que Jesus vai dizer: por que você me persegue? Saulo não era perseguidor da igreja? E Jesus vai dizer: eu sou a igreja. Se você persegue os meus, se você persegue aqueles que me seguem, você está me perseguindo. O Senhor aqui, Jesus, ele vai se identificar com a igreja. Ele, Jesus e a igreja são indivisíveis. São inseparáveis. E ele vai: por que você me persegue? Não sabe que dura coisa para você teimar contra as algemas? E ali começa esta obra, né, milagrosa, salvadora na vida de Saulo. E nasce o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, grande missionário, plantador de igrejas e pescador de homens. Bem, meus irmãos, no ponto 3, nós vamos ver a proposta que Jesus nos faz vai valorizar o nosso encontro com ele. Jesus ele vai propor àqueles homens um novo tipo de pescaria. Né? Eles eram pescadores. E a proposta de Jesus para eles é: daqui para frente vocês serão pescadores de homens. A seara, assim como o mar, a seara, assim como o oceano, é grande. O mundo é grande. E nós temos que ter a perseverança, a paciência do pescador. Né? Estou vendo aqui a nossa irmã Luana ontem botou lá umas fotos, né? Estava pescando. Para pescar tem que ter paciência. Pescar exige perseverança. E aqueles homens foram chamados para pescar homens, para lançar as suas redes, as redes do Evangelho, para pegar, para pescar esses homens, para pescar aqueles que estão perdidos. Agora eles iriam pescar homens do mundo. A proposta que Jesus faz para eles vai valorizar, né, aquele encontro. Aqueles homens eram pessoas humildes, pessoas simples, que estavam ali envolvidos com o seu trabalho. Quando eles iriam imaginar naquela sua rotina de trabalho simples ali, né, no Mar da Galileia, no seu barquinho, pescando, como eles iriam imaginar que aquele dia mudaria suas vidas para sempre? Que aquele dia seria de uma mudança radical na vida de todos eles. Porém, quando o Senhor Jesus chega até eles e faz o chamado,
e os convoca para uma obra muito mais importante, para uma obra sublime. Eles são elevados à posição de apóstolos. As pessoas mais simples possíveis foram escolhidas exatamente, e vale a pena nós frisarmos, porque Jesus olha para nós com os olhos do céu. Porque Jesus vê além daquilo que o homem pode ver. Trazer pessoas para o reino de Deus, meus irmãos, pescar homens, trazer pessoas para o reino de Deus é um privilégio incomparável. É incomparável este privilégio e a alegria em Deus que isso traz. Aqueles pescadores iriam ali agora se dedicar a esta obra missionária, a este chamado. E todos nós, eu, você, todos nós somos designados, somos chamados pelo Senhor e designados para sermos pescadores de homens, para fazermos discípulos. Então não pense, eu não sou, quem sou eu? Mas eu não tenho como, eu não tenho condições. Mas eu não sei ler direito, eu não sei falar direito. Aqueles homens também não. Mas na sua simplicidade, eles foram orientados pelo Espírito Santo. E no Pentecostes, a pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas, meus irmãos. 3.000 pessoas se converteram. Então, quando Deus chama, quando Ele escolhe antes da fundação do mundo, Ele chama e Ele capacita. Então, não acho que você não tem condições, porque você será capacitado por Deus. Nós não fomos chamados apenas para sermos salvos. Nós somos chamados também para uma missão. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, nós vamos ver ainda Pedro falando que esta missão, para que nós somos chamados, é um privilégio ainda maior. Porque nem mesmo, meus irmãos, prestem atenção no que eu vou falar, nem mesmo os anjos receberam essa missão. Nem mesmo os anjos criados perfeitos receberam essa missão. Esta missão que foi confiada a nós. Foi confiada a mim, que foi confiada a você por Cristo. Nem eles, nem os anjos tiveram... Olha, chega a me arrepiar. Nem os anjos de Deus tiveram o privilégio que eu tive e que você tem. O privilégio que nós tivemos de sermos chamados, escolhidos por Deus, por Cristo, para dar fruto, para pescar homens, para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo, para sermos testemunhas dele nesse mundo. Amém, meus irmãos? E em quarto e último ponto, a obediência incondicional reflete a autenticidade do nosso encontro com Jesus. A obediência. É isso que Cristo espera de nós. Obediência. O texto declara, nós vimos no texto que nós lemos, o texto básico, que aqueles homens imediatamente obedeceram ao chamado de Jesus. Imediatamente. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles foram obedientes. Eles deram prioridade ao chamado do Mestre. Imediatamente, na mesma hora. Pronto, essa obediência na mesma hora, pronta obediência, ela vai ser justificada não só porque eles já tinham um encontro, já conheciam a Cristo, André, ele já seguia a João Batista, eles já conheciam Jesus, eles já tinham ouvido,
falar de Cristo através da profecia de João Batista, mas é importante nós ressaltarmos que, na mesma hora, eles seguiram. Jesus iria passar a ocupar o primeiro lugar na vida daqueles homens. Eles não exigiram nada, eles não esperaram nada em troca. Eles não fizeram exigências, não fizeram perguntas, eles só obedeceram. Isaías, quando foi chamado, ele não disse assim, mas como vai ser? Mas o que eu preciso fazer? Ah, mas vai ser difícil? Ah, mas como que eu vou comer? Como que eu vou me sustentar? Isaías só disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Ah, mas Bruno, você está falando que nós temos que largar emprego, nós temos que largar família, nós temos que largar tudo? Não, não é isso que eu estou dizendo. E não é isso que a palavra diz. Não é isso que Cristo diz, não é isso que Deus diz. Existem pessoas que recebem um chamado missionário e realmente fazem isso. Mas o que a lição está dizendo aqui é que aqueles homens colocaram Cristo em primeiro lugar. A forma de nós obedecermos esse chamado é colocarmos ele em primeiro lugar. Nas nossas prioridades, colocar Cristo, as coisas de Deus, em primeiro lugar. Foi exatamente isso que eles fizeram, colocaram Cristo no topo. Cristo precisa ocupar o lugar central da nossa vida. Ele precisa estar em primeiro lugar. Precisa ocupar o lugar dele, precisa ser o centro. O centro da nossa vida. O primeiro lugar. Então, o chamado, aqueles homens que estavam ali trabalhando, né, para ganhar ali o seu pão de cada dia, eles entenderam que o trabalho de Jesus era um trabalho urgente. Eles colocaram os barcos na terra e seguiram a Jesus. E logo após que eles seguiram, Jesus passou, né, isso já é mais para frente, mas Jesus passou pela coletoria e encontrou Levi, Mateus, ali trabalhando como coletor de impostos. E Jesus passou e disse, ei, Levi, Mateus, me segue, vamos embora. Mateus largou tudo para trás e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, o que aqui a lição está querendo dizer é que o chamado de Jesus, não apenas o chamado, mas a nossa disposição em obedecer, a nossa disposição em obedecer a este chamado e cumprir esse chamado, que é de anunciar a Cristo, de frutificar, de dar frutos, é que vai refletir se o nosso encontro com Deus foi autêntico. Né? Porque muitas pessoas dizem, eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro salvador com Deus, mas os frutos não refletem isso. Por isso que em Mateus 7, Jesus vai dizer que os falsos profetas, os falsos crentes, eles vão ser identificados como? Pelos seus frutos os conhecereis. Então o nosso fruto de obediência, a nossa obediência incondicional, colocar Cristo em primeiro lugar, o nosso comprometimento com a obra, vão ser os frutos e vão atestar que o nosso encontro com Cristo foi verdadeiro, foi autêntico. Prestem atenção, os frutos, né? Os nossos frutos da obediência, o nosso comprometimento com Cristo, o nosso comprometimento com as coisas de Deus, os frutos que nós damos, é que vão autenticar se o nosso encontro com Jesus foi verdadeiro. Se realmente nós tivemos um encontro salvador com Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis. Porque não tem como achar um fruto bom numa árvore ruim. E não tem como uma árvore ruim dar bons frutos. Obediência é o que se espera de todos aqueles que tiveram o encontro com Cristo.
Obediência é o principal fruto que se espera encontrar em toda boa árvore que teve um encontro com Cristo. Como nós vimos lá, né, no começo da lição, nas perguntas, em 1 Samuel, 1 Samuel 15, 22, Samuel vai dizer a Saul: Saul, tem porventura o Senhor mais prazer em holocaustos ou que se lhe obedeça a palavra? Tem o Senhor tem mais prazer na obediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Obediência é o principal fruto que se espera encontrar na boa árvore que já teve o encontro salvador com Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, né? Nós aí encerramos essa maravilhosa lição, a lição 3, né? Que todos tenham aí um domingo abençoado. Mais tarde, né, agora às 10 horas, vai começar a EBD dos adolescentes, né? Nosso irmão Diácono Luiz, né, Eduardo, no Instagram dele, né, Luiz Eduardo PN, né, @ Luiz Eduardo PN. Às 17 horas, a nossa 16 horas. Hoje vai ser 16 horas. A nossa EBD com as crianças, 16 horas no @ IPB Praça. E às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração diretamente do templo da nossa igreja, né? Todos já estão devidamente convidados e convocados para estar conosco mais tarde, louvando e exaltando o nome do Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos olhou com amor e que nos chamou para esta maravilhosa missão, que é ser pescador de homens na nossa geração. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, agradecendo a Deus por esta lição e pedindo a Ele a continuação das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Queremos dar um abraço especial, né, em todos aqueles irmãos que nos visitam, né, que estão aí. Os irmãos que... Nós temos a revista, né, em PDF. Os irmãos que quiserem a revista, né, que é só mandar o e-mail para algum irmão conhecido aí que nós vamos dar um jeito de mandar a revista para você, tá bom? Se você não tem a revista, nós temos ela em PDF. Você manda o seu e-mail, né, para alguém conhecido da igreja, né, que nós vamos aí disponibilizar essa revista para que você acompanhe as lições conosco. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, grande Deus, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por este dia, por esta manhã, que nós sentimos o teu amor, a sua misericórdia se renovando sobre nós. Ó Senhor, obrigado, ó Pai, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, pela sua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo chamado, por ter nos escolhido, Senhor, antes da fundação do mundo. Nós não somos merecedores deste privilégio, mas o Senhor viu em nós alguma coisa. O Senhor viu em nós que nós poderíamos ser servos, que nós poderíamos frutificar em Tua casa. Por isso, ó Pai, nós somos agradecidos, Senhor. Agradecidos pelo Seu amor e pelo Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor. Cada dia mais, Senhor, nos capacite para que nós possamos, ó Pai, Te agradar, para que nós sejamos mais obedientes, para que nós, Senhor, possamos cada vez mais lançar as nossas redes ao mar e ganhar almas para o Senhor. Graças te damos pelo seu cuidado em nossas vidas e pedimos, ó Pai, cuida de nós, cuida de nossa igreja, cuida, Senhor, de nossas famílias. Neste momento difícil que atravessamos, ó Pai, momento de crise, momento de pandemia, Pai. Coloca os seus anjos ao redor dos nossos lares. Coloque, Senhor, o seu sangue sobre nós, sobre as nossas portas, para que a praga não entre, Senhor, em nossas tendas, em nossas casas. Ó Senhor, nós confiamos no Senhor e dedicamos as nossas vidas ao Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo. Esteja
com todos os trabalhos que teremos no dia de hoje, ó Pai. Que tudo é consagrado ao Senhor. Que tudo venha para honrar e glorificar o seu nome, ó Pai. Graças te damos por tudo e oramos hoje e para sempre no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos um dia abençoado. Deus lhes abençoe.